Louvado seja Deus por esse tempo, que nós possamos reconhecer toda a bondade, todo o amor, tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Nem sempre as coisas ocorrem do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos, mas quando nós entendemos e vivemos o propósito, nós sabemos, né, que todas as coisas cooperam. E ainda hoje eu falava com o pastor Edson, né, e eu disse, que aperto, que moenda, né? E ele disse, estamos aí. Ele disse, não sei porquê, não sei para quê, mas sabemos que o Senhor está no controle. Não sabemos se essa é a 7ª ou a 8ª. Sei que o Senhor quer extrair de nós o melhor. E o Senhor só age assim com quem Ele quer. Ele quer usar, quer dar autoridade, delegar autoridade. Ele começa a apertar, né? E muitos, né, vão estar aqui no nosso meio, muitos vão louvar, muitos vão adorar, muitos vão pregar, até curar em nome de Jesus, só que esses serão joio. Tem muito joio no meio que vai curar, vai pregar, vai louvar, vai adorar, mas vai ser joio. E como é que nós vamos ver quando há realmente que realmente nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos? Quando na hora da moenda, né, nós nos transformarmos em pão, em alimento, porque o joio ele se transforma em veneno, né? Porque cada um coloca para fora aquilo que tem. Não é o fato de estar adorando, não é o fato de estar louvando, não é o fato, mas é aquilo, a essência, né, que está dentro de ti. Então, quando tu é amassado, quando tu é moído, triturado, vai sair o quê? Aquilo que tu tem dentro, que é pão, que é alimento. E esse alimento é do céu. Então nós temos que aprender. O que está saindo de ti nesse momento de pressão, sabe? No momento de prensa, sabe? No momento que tu está sendo moído. Dá para alimentar? Ou quem comer vai morrer? Pensamos nisso. Temos que pensar todos os dias. O que nós estamos... Quem nós somos, certo? Ou nós fazemos parte do pão da vida, ou nós somos joio. E isso nós temos aprendido aqui, como a pastora falou. Eu tenho, sido muito confrontado que nós estamos aí. Eu não tenho dúvida que a nossa geração, não sei se eu vou estar, certo? Mas a nossa geração, essa geração que está aqui, de 20 anos para cima, é a geração, né, todos que estão aqui, mas que vai ver a volta do Senhor Jesus, que vai contemplar tudo aquilo que está escrito, que vai acontecer, certo? O que está escrito vai acontecer porque está escrito, e Ele prometeu. E como nós estaremos nesses dias, certo? A minha preocupação é isso. Nós estamos vivendo muito entusiasmo, certo? Muita oba-oba e pouca transformação, pouca mudança, quase nenhum arrependimento. Sabe, o Senhor está aqui, Ele quer trabalhar em nosso coração. Ele diz que um coração contrito, arrependido, humilhado, Ele não despreza.
Não interessa o teu passado. O passado ele tem as consequências naturais, mas nós temos uma palavra que diz que nele não há nenhuma condenação. Quando nós realmente queremos isso. Então ainda é tempo. Hoje é tempo. Agora é tempo de uma mudança, de uma transformação, de uma mente totalmente entregue a Ele. Entrega o teu coração para Ele, entrega realmente, deixa Ele trabalhar. Não fuja dos processos, não fuja da prensa. Ele quer fazer em nós. E nós estamos falando de um povo que a nossa nosso modelo, nosso arquétipo, que é o povo que sai do Egito e passa pelo deserto, rumo a uma terra prometida, rumo a algo novo, a uma nova vida. E tudo aquilo que nós trazemos ou deixamos, e que deveríamos deixar, nós queremos entrar numa nova vida com aquelas mesmas coisas. O Senhor vai trabalhando em nós, vai permitindo, alongando o tempo, para que nós nos arrependamos. E Ele já preparou tudo para nós. Agora, resta nós querermos viver o que Ele preparou. Viver nessa terra, trabalhar essa terra. Amém. Quando o povo de Israel sai do Egito, ele vai caminhando e o Senhor, Ele orienta Moisés e diz: olha, possuam a terra que eu vou dar para vocês. A palavra de Deus diz que é uma multidão de conselheiros, certo? Ela é uma bênção, a gente deve ouvir, certo? Nós devemos ter conselheiros, devemos ter pessoas, devemos ter amigos que nos instruem. Mas quando esses conselheiros, esses amigos, essas pessoas que andam conosco, eles não conseguem, certo, se submeter à voz do Senhor, eles querem dar um jeitinho, certo? Nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos orientou, certo? Às vezes a gente diz: olha, fulano é autoritário, fulano é isso e aquilo, mas não, é que ele tem uma palavra e ele sabe o que Deus colocou nas mãos dele e ele tem que executar aquilo. Mas às vezes por conveniência, por não querer brigar, por querer empoderar todos, certo? Por não discutir, aquele homem, no caso Moisés, ele deixa interferir, ele, ao invés de possuir a terra, ele vai espiar a terra. Números 13, certo? E ele vai espiar a terra, ele manda pessoas para espiar a terra, manda 12 homens que seriam aqueles que talvez, por serem os líderes, os príncipes, os que forçaram aquela ida à terra. Ei, para aí, tem uma terra, Deus mandou entrar, mas antes vão dar uma volta, certo? E lá em Deuteronômio vocês vão ver que ele disse: olha, a liderança me colocou, e eu
acatei, eu sou tão responsável quanto vocês. Mas a liderança me pressionou para ir, para fazer, para que nós espiássemos a terra. E aí, certo, uma coisa que já era totalmente fora, certo, daquilo que Deus tinha dito. O pior é quando nós nos ajuntamos com pessoas que são pessimistas, que não creem na palavra, que não creem na promessa, certo? Que vem dificuldade, que vem problema, que só vem, cara, nesses anos que a gente tem andado, a gente só vê assim, né, pessoas que têm, só vê o lado ruim das coisas. Então, quando o Senhor chamou a Moisés, chamou o povo, ele disse: olha, você vai para uma terra do cananeu, do heveu, do eteu, certo? Você vai ter esses inimigos lá, certo? Mas confie em mim, eu vou desarraigar eles de lá, eu que vou tirar eles de lá. Então entra e possui, nós temos que entrar e possuir. Só que daí eles começam a falar, e esse é o problema, falar. Todo mundo tem coisas para falar. Eu quero ministrar algo sobre o número 5 na Bíblia, e nós vemos uma coisa que lá no tanque de Betesda, certo? Tem cinco portas, certo? Lá em João 8, fala de João 5, fala de 5 portas. E aí você vai ver que lá tem diversos enfermos, mas o que você não vê lá é mudo, né? Tem coxo, tem paralítico, tem cego, mas não tem mudo, porque todo mundo tem algo para falar, mesmo que seja uma tolice, uma asneirice, uma bobeira, você já sabe, tem algo para falar. Mas o que nós temos que entender? Que quando nós somos imbuídos de uma autoridade, o Senhor nos colocou nessa autoridade. Cada um aqui é chamado, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma autoridade. Nós temos que andar segundo, não aquilo que nós queremos, não aquilo que os nossos olhos veem, certo? 5 também são os sentidos, nossos 5 sentidos, que são os sentidos do nosso corpo, né? Olfato, visão, paladar, audição, tato, mas são sentidos espirituais, certo? E nós temos que andar segundo o espiritual, certo? Tudo que existe aqui, primeiro existe no céu. O Senhor disse para Moisés: Moisés, constrói um tabernáculo conforme o modelo que está construído no céu. Eu vou te dar a visão do que está construído no céu. Então, nós somos um tabernáculo. Não existe mais o tabernáculo físico, mas vocês são um tabernáculo hoje. Na nova aliança, vocês são um tabernáculo, onde vocês têm que usar esses elementos que eu já coloquei para vocês. Mas o que acontece? Nós queremos andar segundo a visão do mundo, segundo a audição do mundo, segundo aquilo que os outros dizem, que está totalmente contrário à palavra de Deus. Se Deus diz que eu sou curado, certo? Se Deus diz que eu sou livre, eu sou livre, certo? Agora nós queremos viver como, eu quero te dar uma aula de psicologia, porque isso, porque aquilo. Cara, tu pode me arranjar 1000 argumentos, mas a palavra diz que eu sou livre, e que eu me submeto, eu me torno escravo daquilo que eu quero, daquilo que eu me submeto. Então, nós temos que entender isso, entrar nesse lugar, certo? Número 5, ele fala disso, ele fala de submissão, certo? Eu sou submisso a uma visão, eu estou debaixo de uma visão, estou debaixo de uma orientação, e essa orientação é a palavra, não é o que eu penso. Muitas vezes o que eu penso, muitas vezes não, sempre o que eu penso é contrário àquilo que
E se eu não andar segundo, me cercando de pessoas, de homens e mulheres que têm uma visão de reino, que têm uma visão celestial, que não vivem segundo o modelo da terra, esses homens e essas mulheres, o que vai acontecer? Eles vão cair, vão perecer. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito, segundo aquilo que Deus quer, o modelo original. Você imagina que Adão, certo? Ele tinha os 5 sentidos, mas eram totalmente apurados, totalmente... Deus tira em parte, mas deixa ainda, para aqueles que buscam essa revelação da parte dele. Então, aqueles homens, eles deixam de entrar na terra, porque ouviram uma voz, se juntaram a uma voz, se juntaram àqueles pessimistas, aqueles problemáticos, aqueles que não queriam, certo? E eram todos crente, cara, crente. É por isso que eu não gosto da palavra crente, eu gosto daqueles que obedecem, prefiro daqueles que obedecem, que têm o Senhor como seu Pai e ouvem e obedecem. Se submete, obedecer é se submeter, ouvir é se submeter. O crente só escuta e repete, parece um papagaio. Se tu perguntar, ele fala um monte de coisa, um monte de versículo, mas não vive uma ninharia daquilo que ele fala. Agora, alguém que é filho se submete à presença, se submete ao caminhar, ao andar e busca andar naquele. Vai errar? Com certeza, mas não vai ser iníquo. E diante disso, todos, toda uma geração de 20 anos para cima, não entra na terra prometida. Mas eu quero que a gente chegue lá no livro de Josué, capítulo 17, verso 3. Mas Zelofehad, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E esses são os nomes de suas filhas: Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. E no 4, e essa se apresentando diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes de Israel, disseram: o Senhor ordenou a Moisés que se nos entregasse herança entre nossos irmãos, e nos entregou entre os irmãos do nosso pai, conforme a ordem do Senhor. Entrega-nos, pois, agora a herança entre os irmãos do nosso pai. E Josué lhes deu a herança, uma parte entre os irmãos do seu pai. Amém? Nós vemos aqui, essas 5 mulheres, e mulher na Bíblia. Toda vez que você vê uma mulher na Bíblia, o nome de mulher, você vai entender que é a igreja, certo? Ela representa uma característica, representa uma nuance, é um arquétipo de igreja, certo? E hoje a igreja não é isso aqui onde nós estamos, isso não é a igreja, isso aqui é um templo, um lugar de encontro, certo? A placa não é uma igreja, certo? A placa é uma denominação, é um nome, certo? Também não é uma igreja somos eu e você. A igreja somos eu e você. Então, quando ele fala dessas mulheres, ele coloca ali, são
5 mulheres, filhas, né, de Zeloferrade, um homem que não teve filhos homens, e que por causa da lei estariam alijadas, estariam separadas da congregação, perderiam a sua herança. Mas elas vêm aqui nos ensinar algumas coisas. E a palavra de Deus, alguns podem até me condenar e não querer ouvir, mas a palavra de Deus, ela é instrução, ela não é grito, né? Eu já falei para vocês, alguns que estão aqui, uma vez eu fui num culto, e cheguei no culto, eu só me lembro do boa noite, certo? Depois do boa noite, foi uma gritaria que eu nem sei o que, certo? Não houve ministração, não houve, ele até tentou explicar, mas um lugar que era menor que isso aqui, certo? Tinha 2 caixas maiores do que essa aqui, lá atrás, e 2 aqui na frente. A palavra penetrava, sim, verdade, né? Ela rasgava o cara no meio, né? Então, o Espírito Santo, né, veio, né, e tem nos usado, e eu não quero, né? Amém, quem gosta, só que o que nós temos, o que vai me salvar, o que vai transformar a minha vida é a palavra, é a obediência, é andar debaixo dessa palavra, certo? Eu tenho que aprender isso, certo? Talvez de vez em quando é bom a gente dar uma chapada, uma charolada, como se diz assim, sabe? Tu sentia né? Mas isso tu faz no teu canto, certo? A palavra de Deus diz que nós não podemos escandalizar, então tem que estar, que nós temos que estar aqui ministrando, ensinando a palavra, para que tu coloque ela, quando tu vá no teu quarto, em secreto, e coloca diante de Deus, diz: ó Senhor, eu quero que tu me confirme, se o que aquele homem me falou, aquele cara que estava lá, né, pode me chamar do que tu quiser, certo? Mas ele falou, eu quero saber se isso é verdade, confirma no meu coração, certo? E isso, né, é que vai me transformar, essa mudança, certo? Então, o que nós aprendemos com essa situação? Nós temos aqui diversas, né, situações que nós vamos estar falando, que é com relação a que Deus quer nos entregar e como nós vamos agir diante daquilo que Deus quer nos entregar. Como nós estamos agindo, né? Qual tipo de igreja, né? Qual tipo de igreja eu estou sendo, certo? Nós podemos ser a igreja de Miriam, certo? A igreja de Miriam, que ficou leprosa, se arrependeu, voltou atrás, foi curada, voltou para o meio do povo, mas, certo? Mas tem, então eu tenho que buscar isso. O que eu quero ser? Como eu disse, o Senhor está voltando, e aí? O que né, o grande dia está chegando. Hoje você pode dar desculpa: eu não gostava do culto do pastor Fernando, a pastora Leandra, né? Isso é uma Disney, né? A pastora Rosa aí, coração peludo, né? E aí veio o pastor Edson, segue o fluxo. Eu não gostava fui embora de lá, não quero ouvir aquela palavra que é nojenta, porque eles só que vai chegar um dia, certo? Que tu não vai ter mais desculpa. Vai só estar tu e ele, certo? E aí? Como nós falamos na oração, certo? A minha obrigação é tocar o chofar. E aí? Quer ouvir, né? Quando Estevão estava pregando, certo? Quando Estevão estava pregando, e ele vinha discorrendo, desde Gênesis, falando de toda a criação, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele vem pautando, ele vem falando tudo, e aí o povo começou a colocar
as mãos nos ouvidos, não queria ouvir, a ponto de apedrejar, né? Então eu entendo que quando tu está pregando a verdade, tu está pregando aquilo que o Senhor quer, tu vai ser apedrejado. Não tem, certo? Não tem. A multidão não vai gostar de ouvir, porque a multidão prefere uma religiosidade, uma máscara, certo? Do que se transformar, do que ouvir e mudar. Elias, né, ele chegou a entrar em depressão, ele entrou e disse, olha, eu vou para um buraco, vou ficar numa caverna. E aí Deus disse, o que está fazendo aí, Elias? Sai, só estou eu pregando sozinho. Ele disse, não, Elias, tem mais 7.000 como tu aí, que não dobraram os seus joelhos, certo? Então nós temos que entender isso. Então, o que nós temos que ver? E eu quero mostrar para vocês, a primeira coisa que nós temos que olhar aqui, que lá no capítulo, vou voltar um pouquinho, lá em Números, capítulo 27. Essa história, o nome dessas 4 mulheres, certo? Ele é contado, ele é falado em 4 partes da Bíblia, certo? Números 3 vezes e em Josué, Números 26, número 27, Números 33 e Josué, que nós lemos ali. E quando Deus ele começa, né, a nos mostrar, nós temos que estar atento ao que Ele está falando. Por isso que nós temos que mergulhar profundo, mas muitas pessoas não querem mergulhar, querem ficar molhando os pés. Tá bom. Mergulhar, você perde, certo? Você perde a tua governabilidade, porque um rio, ele vai te levar, as correntezas, as águas vão te levar. Então nós temos que buscar isso, mergulhar. E pouca gente quer, porque exige tempo. Eu coloquei hoje para alguns assim, quanto tempo nós temos perdido? Quanto nós temos? Nós temos tempo para tudo, menos para buscar. Quanto tempo nós temos buscando? Quanto tempo nós temos estar entrando, sabendo o que quer? Então aqui elas estão em quatro versículos, em 4 capítulos, em 4 versículos, falando sobre elas. Então algo é interessante. O que o Senhor quer nos ensinar? O número 4 na Bíblia, o número 40, certo? 400, certo? Ele fala de uma totalidade, certo? Total, né? É um ciclo que se completa, gerações, certo? É juízo. Tem muito mais, mas só algumas das coisas que da manhã às 9h30, se alguém quiser saber mais, nós estamos aqui, certo? E hoje às 11h30 estaremos, né, com as nossas primícias também aqui. Mas então a primeira coisa que nós aprendemos com essas mulheres, né, que como eu disse, é eu e você. Nós vamos falar sobre o nome delas também. O nome delas também é fantástico. Mas que a primeira coisa que eu aprendo? Não há murmuração. Não há murmuração. Sabe, se nós queremos alcançar uma herança, e a herança é nossa, o Senhor já nos deu. Só que se eu quero alcançar, a primeira coisa que eu tenho que aprender, eu não posso estar murmurando. Não posso estar reclamando. Vocês viram algum outro, e nem o pai delas, né? Vamos ler o 3 aqui, por favor. Números 27, 3. Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que juntaram contra o Senhor, no grupo de quem? De Coré, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que elas não, o pai delas, certo? A importância de um pai, né, como direcionamento. O pai delas não fazia parte da congregação de Coré.
O que era a congregação do Coré? Era aqueles que iam lá falar mal do Moisés, né? Deus fala só com Moisés, Moisés pensa que é o quê? Nós estamos aqui, eu também sou da tribo de Levi, papai, vamos levantar e vamos ver quem que... Sabe o que aconteceu? A terra engoliu. A terra continua engolindo os Corés, os Datã e os Abirão. Tinha mais um homem, tinha mais um que estava com eles, com Datã, Corá e Abirão. Tinha mais um. Esqueci o nome dele. Mas o Midrash, né, que é a Torá oral, o estudo dos rabinos hebraicos, judaicos, ele diz que a mulher dele chegou e disse para ele: viu, isso não é coisa de Deus, sai do meio desse aí que senão tu vai morrer. E aí ele ficou em casa, e aí eles foram lá reclamar e pum, morreu. E a terra continua engolindo. O que é a terra? É a minha carnalidade, as minhas vontades, aquilo que eu quero fazer que é contrário ao que o Senhor tem, sabe? Eu digo, cara, todo dia, sabe? Porque eu sou, né? Tem um louvor que diz: céu e terra se encontram. Cara, o céu me chama, mas a terra faz. E aí os meus 5 sentidos, uma hora eles têm uma visão espiritual, daqui a pouco eles olham, e eu dentro: oh Senhor, tem misericórdia dos meus olhos, purifica, santifica os meus olhos, certo? Às vezes eu estou ouvindo, né, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus dizendo: ei, eu sou contigo, eu te tirei da terra do Egito, eu vou te levar para um lugar que mana leite e mel. Aí vem alguém que começa no meu ouvido assim, né, falando: ei, não vai dar certo, não vai dar errado, tu tem que, sabe, pular fora, tem que abandonar, que não sei o quê. E aí a gente vai, a terra falando, e Deus falando: ei, tem uma palavra para ti, mas a terra fica falando, e Deus falando, e eu da terra falando, e a gente tem que santifica, santifica, certo? Santifica meus ouvidos, santifica os meus olhos, certo? Santifica o meu paladar, santifica o meu olfato, santifica o meu toque, para que eu possa entender, compreender, discernir aquilo que o Senhor tem para mim. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, glória a Deus. Não. Céu chamando, volta. Então, vocês não estão aí andando no céu. E então, primeira coisa que nós temos que aprender, então, não há murmuração, não há, certo, falatórios inúteis. Quantas vezes nós perdemos pelos falatórios inúteis, certo? Onde é que elas vão? Elas vão reclamar para quem? Aonde que elas vão? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E esses são os nomes de suas filhas: Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. 2. Esse mouse aí, ele é a carvão. Aí ele tem que botar. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação. Essa aí no original não tem toda a congregação, tem os príncipes, certo? É só os príncipes, só a liderança,
só aqueles que podem resolver o problema delas, só aqueles que vão resolver o problema delas. Então, nós temos que ter assim, evita, a palavra diz, evita os falatórios inúteis, evita coisas que não vão te dar, não vão te levar no lugar para onde Deus quer te levar. Deus, Ele quer te dar uma herança, e Ele espera uma atitude tua, Ele espera uma atitude minha, assim como elas tiveram, né? Como Milca, Noa, Mala, né? Tirza e Ogla. Não, imagina os nomes bonitos desse botar, né? Ogla, uma filha, né? Mas depois vocês vão ver o significado desses nomes e quão abençoados eles são, o quanto eles falam daquilo que nós temos que ter dentro na nossa vivência cristã, no nosso andar cristão, na nossa caminhada cristã. Então, o que acontece? Elas não vão reclamar pro o cara que está ali arrumando a tenda, elas não vão reclamar para quem está cozinhando, elas não vão reclamar para quem está limpando o pátio, para quem não pode ajudar elas no problema delas. Assim como aquela sunamita que, quando perdeu seu filho, ela fez tudo para o profeta, ela arrumou, fez uma casa para ele, um quarto para ele, colocou, né, o que tinha de melhor na época, certo? Colocou internet, colocou um Wi-Fi, colocou, né, todos os streamings para ele assistir, né, canal de pregação para ele estar ali, né, e tudo, colocou tudo que tinha de melhor na época. E quando ela perde o filho dela, sabe, ela diz: ei, para aí, né, que falso profeta é esse, que homem é esse, que meu filho está aqui dentro da minha casa, comendo, bebendo e fazendo, e agora meu filho morreu, e já sai falando mal, falando um monte de coisa. Não, o que ela fez? Ela foi lá direto no profeta, dizer: se alguém tem que reclamar, se alguém pode mudar o meu problema, a minha situação, quem é tu, certo? Aí, irmão, o servo vai lá e ela diz: não quero falar com ninguém, eu quero falar com o profeta, é com ele que eu tenho que falar, certo? E muitas vezes nós perdemos algo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós falamos demais. E tem um ditado no mundo que diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo, certo? Então nós temos que entender isso. Para de reclamar, para de murmurar, para de levar os teus problemas para quem não pode resolvê-los. Procura aquele que pode resolver. Reúne Moisés, o sacerdote Eleazar, Moisés, o líder, todos os líderes, para que possam te orientar naquilo que tu quer fazer. Nós temos, Jesus Cristo, que o véu foi rasgado, nós chegamos diretamente a Ele, e Ele vai nos mostrar, Ele vai dizer: esse é o caminho. A pastora falou esses dias, ela estava orando por uma causa específica, e era palavra daqui, era coisa dali, um monte de coisas, e o Senhor disse para ela: ei, é isso que eu tenho para ti, minha filha. Calma o teu coração, certo? Para de procurar no homem, porque o homem não vai mudar a tua situação, certo? O homem não vai mudar a tua situação. Que vocês vão ver aqui que elas chegam a Moisés e trazem o problema para Moisés, elas trazem o problema para o sacerdote, elas trazem o problema para os 12 líderes que estão ali, que são os líderes das tribos, e diz: olha, aconteceu isso com meu pai não estava, certo? Muitas vezes a gente está sendo injustiçado, a gente está sendo caluniado, difamado, mas a gente tem que levar no lugar certo. Ali eles estavam perdendo a herança, porque existia uma lei que era vigente, e uma lei que o próprio Deus colocou, mas às vezes nós não sabemos interpretar, nós não sabemos como agir, e aí eles chegam na presença deles: oi, para aí, meu pai não cometeu nenhum pecado, meu pai, ele, como todo mundo, ele estava lá, morreu pelos seus próprios pecados, pelas suas decisões, mas ele não foi alguém que se levantou, não era um rebelde, não era um iníquo, era alguém que vivia segundo a palavra, mas que se deixou influenciar, porque ouviu quem não deveria ouvir, foi aconselhado, se aconselhou com quem não deveria se aconselhar. Por isso que nós temos que tomar o cuidado de saber com quem nós nos aconselhamos, as vozes que nós ouvimos, as palavras que nos são ditas. Quem é o meu conselheiro? Quem tem me falado? Quem tem me orientado? Essas orientações vêm de acordo com a palavra? Vêm de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida? Vêm de acordo com aquilo que o Senhor prometeu para mim? Se não, eu não ouço, certo? Eu não ouço, eu me afasto, como aquele, até vou dar o nome do miserável aqui para vocês,
A rebelião de Corá. É o Eon, o nome dele. Está lá em Números 16, On, o nome do cara, né? Ele diz assim: ei, o estudo diz que a mulher dele disse: ei, sai do meio desses fofoqueiros, desses maldizentes, desses rebeldes, que vai dar ruim para ti, certo? E aí ele ficou em casa, os outros foram e pá. Então temos que entender, certo? Mas o que é? Quando nós entendemos isso, às vezes nós chegamos no homem, e nem o homem vai resolver, por mais autoridade que ele tenha, por mais autoridade que Moisés tinha, por mais autoridade que o sacerdote tinha, por mais autoridade que Deus tinha dado para cada um dos 12 líderes daquela congregação. O que Moisés diz? Moisés, ele vai... 26, Números 26, é 27, perdão. É 26. Volta. É que tanta. É tanta. Vamos pegar o 36. Também explica. É o 26 ali, mas não vou ler agora. Então se aproximaram os patriarcas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, para falar diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar e diante dos príncipes da congregação, cabeça das casas paternas dos filhos de Israel. E eles disseram: o Senhor ordenou ao nosso Senhor Moisés para entregar a terra em herança por sorteio aos filhos de Israel, e dessa forma o Senhor ordenou ao nosso Senhor para entregar a herança de nosso irmão Zelofehade às suas filhas. Tem situações que nem o homem, ninguém pode te ajudar, é somente Deus, sabe? Ele jamais vai te deixar sem herança. Mas o que Ele quer? Ele quer um coração contrito, um coração arrependido, um coração sem maledicência, sem fofoca, sem intriga, um coração que busque nele da forma correta. Quantas vezes nós estamos caminhando e quando a gente se perdeu no caminho porque a herança não veio no tempo que queria, certo? Não são as promessas que não foram se cumprindo com o tempo. Por quê? Porque Deus tem um tempo, como eu comecei falando, Deus tem um tempo para trabalhar o nosso coração. Como é que Ele vai testar como eu e você seremos com aquela... Mas Ele não é que Ele não saiba, Ele sabe, mas Ele quer provar para mim e para ti, para que você se conheça. Então Ele deixou muitos anos aquelas meninas sem a herança, só que elas aprenderam a confiar no Senhor. Por quê? Porque elas tiveram um exemplo, e aí que nós temos que ver, porque o exemplo do pai delas foi um exemplo negativo na vida delas, mas que elas tornaram positivo. Por quê? Porque o pai delas, apesar de não ter entrado na rebelião de Coré, para não ter se levantado contra Moisés, para não questionou a autoridade de Moisés, mas quando o Senhor disse para ele: ei, sobe, aí tinha 10, e tinha 2, Josué e Caleb. De que lado ele se posicionou? Do lado da maioria. E a maioria não é a voz de Deus. A maioria não é a voz de Deus. Tem alguém que diz, né? Toda unanimidade é burra. Certo? Nós temos que entender, quando nós estamos no Senhor, o que nós estamos ouvindo.
de quem nós estamos ouvindo, certo? De quem nós estamos ouvindo. Nós vemos aqui que, lá em Josué, já estamos terminando, nós vamos continuar essa semana, que eu gosto de deixar sempre, né, um pouquinho assim, para durante a semana a gente estar mastigando, certo? Josué 17, capítulo 14, versículo 14. Primeiro, ninguém vai lutar pelo teu direito. Entenda assim, ninguém, né? Diga comigo, ninguém vai lutar pelo meu direito, certo? Ninguém vai lutar por aquilo que Deus me deu, certo? Ninguém vai lutar por aquilo que é meu, pelas minhas promessas, certo? O que acontece? Ali, ela tinha tio, ela tinha primo, elas tinham tudo isso. Quem que se levantou para defender a causa delas? Somente elas. Não fique esperando que alguém vai fazer algo por ti. Nem o próprio Deus, certo? Nem o próprio Deus, certo? Deus faz porque Deus reage. Deus, ele não responde pergunta, ele responde resposta, certo? Então ele te dá uma resposta em cima daquilo que tu está falando. Então, elas não tinham, pela lei, porque quem é que foi que deu a lei? Foi o próprio Deus, não foi? Então, Deus, na primeira vez que ele deu a lei, podia ter dito, porque os olhos dele não estão sobre toda a terra, ele conhece a natureza, o coração de cada um, então ele podia ter olhado lá, disse, olha, lá tem a tribo de papapá, e lá na tribo de Manassés, o Zeloferrade não tem filho homem, vai dar um problema. Parei que eu vou fazer como é que se diz, um parágrafo aqui nessa lei, nesse artigo, né? Do artigo, né? Não herdará, né? Somente herdará os filhos do sexo masculino, Entretanto, né? Podia botar, né? Artigo 1º, né? Parágrafo 1º. Entretanto, se o homem for justo e tal, e pertencer, e não tiver filho homem, certo? Não, o que Deus fez? Ele deu a lei. E aí ele ficou esperando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Será que elas aprenderam? Ou será que elas vão se rebelar? Mas o que mais nós aprendemos? 14. Os filhos de José perguntaram a Josué: por que nos deste em possessão só uma sorte e uma só porção, sendo nós um povo numeroso, ao qual o Senhor tem abençoado até agora? Por quê? Olha um pouquinho antes, né? Porque Deus tinha dado herança para elas. Mas imagina, temos que dividir, certo? Cara, às vezes, te ajudar, ninguém vai te ajudar. Agora, para te atrapalhar, vai arranjar um monte. Se posiciona, ouve a palavra de Deus, certo? Purifica os teus 5 sentidos. Nós vamos estar falando dos 5 sentidos, uma visão espiritual, uma audição espiritual, tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. Nós somos chamados para viver essa vida de submissão, para viver essa totalidade da palavra de Deus, onde Ele vai cada dia nos levando para receber aquilo que nós temos por direito, nós temos por herança, é a nossa promessa. Mas quantos não entrarão na promessa? Quantos não entrarão no repouso? E lá em Hebreus diz que os murmuradores não entrarão no meu repouso. Então nessa noite, tira toda a palavra de murmuração, toda a palavra de reclamação, tudo aquilo que tem te afastado, tudo aquilo que tem te levado longe
da palavra. E não é, porque a palavra diz que nós temos que ser não apenas ouvintes, mas praticantes. Todos os dias tem motivo de eu reclamar, todos os dias tem motivo de eu murmurar, todos os dias tem motivo para eu ver defeito, mas eu tenho que purificar os meus olhos, os meus ouvidos, o meu paladar, o meu tato, para que eu possa entrar nessa plenitude, nessa totalidade, nessa total submissão, nessa total confiança, vivendo alicerçado naquilo que o Senhor quer. Amém?